Livro O Homem Mais Rico da Babilônia, autor George S. Clason. Parte 3. Sejam bem-vindos ao canal Livros e Arte por Samara Phillips. As 5 Leis de Ouro. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Se vocês tivessem que decidir-se por um ou por outra, qual escolheriam? A bruxelante luz de uma fogueira feita com arbustos do deserto, o rosto queimado de sol dos ouvintes brilhou com interesse. O ouro! O ouro! Disseram a uma só voz os 27 ali reunidos. O velho Cabalá sorriu astuciosamente. Atenção! Atalhou ele, levantando o braço. Ouçam os cães selvagens, ferindo a noite. Eles uivam e ganem, porque estão mortos de fome. Mas dêem-lhes de comer, e o que fazem? Começam a brigar e andar espertigados. E continuam brigando e andando empertigados, sem dispensarem um único pensamento ao dia, que certamente virá. O mesmo acontece com o filho dos homens. Pecam-lhes que escolham entre o ouro ou a sabedoria. E o que fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se uns bebês chorões, porque não têm mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. Calabar escondeu as pernas magras sobre a túnica branca, porque tinha começado a soprar o vento frio da noite. Uma vez que vocês me serviram lealmente durante nossa longa jornada, cuidaram de meus camelos, cruzaram penosamente, mas sem queixas, a areia quente do deserto e enfrentaram bravamente os ladrões que tentaram despojar-me de minhas mercadorias. Contar-lhe-eis essa noite a história das 5 leis de ouro, uma história diferente de qualquer outra que já tenham ouvido antes. Ouçam com profunda atenção as minhas palavras, pois se conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Para causar efeito, fez uma pausa sobre um dossel azul. As estrelas brilhavam no céu, claro como o cristal da Babilônia. Atrás, o grupo prendia firmemente suas desbotadas tendas no chão, contra as possíveis tempestades de areia. Mas para o lado, achavam-se os grandes fardos de mercadoria, caprichosamente empilhados e cobertos por eles. Próximo dali, o rebanho de camelos espojava-se na areia, alguns ruminando, satisfeitos, enquanto outros dormiam, enchendo o ar com seus roncos. Você nos contou muitas boas histórias, Calabar, disse o chefe dos enfordadores. Confiamos em que sua sabedoria nos guie até o dia seguinte, quando então teremos concluído nossos serviços contigo. Falei-lhes de minhas aventuras em terras estranhas e distantes, mas essa noite quero tecer comentários sobre a sabedoria de Arcade, um homem venturoso e tarimbrado. Ouvimos falar muito dele, confessou o chefe dos enfardadores, pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Sim, ele realmente foi o mais rico. E isso porque sabia como nenhum outro homem antes dele como ganhar dinheiro. Essa noite falarei sobre os seus grandes conhecimentos, de acordo com as informações de Nomassi, seu filho, que comunicou há muitos anos em Nínive, quando eu não passava de um garoto. Meu patrão e eu mesmo ficamos uma vez até tarde da noite no palácio de Monassi. Eu tinha ajudado meu patrão a carregar grandes fardos de tapetes, caríssimos, para serem examinados por Nomassi, até que sua escolha das cores os deixasse satisfeito.
Por fim, ele se mostrou bastante simpático e ordenou que nos sentássemos com ele para saborear um vinho delicioso de requintado buquê, que aqueceu meu estômago, tão desacostumado dessas bebidas finas. Essa noite que o anfitrião nos contou a história da grande sabedoria de Arca de seu pai em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. É costume na Babilônia, como sabem, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna na esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Nomaci atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhes essas palavras: Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, porque deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente. Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre a sua competência para ganhar dinheiro e tornar-se um homem respeitado entre nossa gente. Para você começar bem, lhe darei 2 coisas que eu mesmo não tive quando iniciei, como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Primeiro, passo-lhes às mãos este saco de moedas de ouro. Se usá-lo com discernimento, ele construirá a base de seu futuro sucesso. Segundo, deixo sob sua custódia essa tabuinha de argila, onde estão gravadas as 5 leis de ouro. Se conseguir transportar o espírito delas para seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Daqui a 10 anos, volte à casa de seu pai e dê-lhe conta de tudo o que fez. Se eu achar que se mostrou valoroso e me apresentar provas disso, eu o farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo aos sacerdotes, para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomaci partiu em busca de seu próprio caminho, pegando o saco de ouro, a tabuinha de argila cuidadosamente envolta em tecidos de seda, e seu escravo, e os animais de carga e montaria. Os 10 anos se passaram, e Monaci, como tinha sido combinado, retornou à casa do pai, tendo esse providenciado uma grande festa em sua homenagem, e para a qual convidara grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos num dos lados do grande salão, e Monaci apresentou-se diante deles para prestar contas de sua viagem, como tinha prometido ao pai. Era noite, o aposento estava impregnado com a fumaça dos pavios dos candeiros, que produziram uma fraca iluminação. Escravos em túnicas brancas abanavam ritmicamente o úmido ar com longas folhas de palmeira. Uma pomposa dignidade dava colorido à cena. A esposa de Monaci e seus 2 filhos ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sobre tapetes atrás dele, ouvindo avidamente. Meu pai, começou a dizer Monaci, cheio de respeito, inclino-me diante da sabedoria, de sua sabedoria. Há 10 anos, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e tornar-me um homem entre os homens, em vez de permanecer nessa cidade como um vassalo de sua fortuna. E me deu um saco com moedas de ouro, e me concedeu liberalmente as ações de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim, devo admitir que não usei com perícia. Ele fugiu de minhas inexperientes mãos, como lebre selvagem foge, na primeira oportunidade, do jovem que a caça. O pai sorriu indulgentemente. Continue, meu filho, sua história me interessa em todos os detalhes. Decidi ir para Nínive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achava 2 homens bem falantes que tinham um belíssimo cavalo branco, rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles me disseram que haviam em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalo mais corredor que o dele.
Por isso estava disposto a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro em toda a Babilônia. Comparado ao dele, zombavam meus amigos. O animal de niniviano não passava de um pangaré que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivesse me fazendo um grande favor, participar com eles da aposta. Fiquei logo entusiasmado com o plano. Nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e eu acabei perdendo grande parte do ouro. O pai não pôde deixar de rir. Mais tarde descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravanas procurando novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que os homens em Nínive era um associado deles que dividia entre os três os lucros da aposta. Esse astucioso golpe me deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidado daí para frente. Logo aprenderia outra igualmente amarga, pai. Na caravana havia um outro jovem com quem estreiei laços de amizade. Ele era filho de pais ricos como eu, viajando a Nínive a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois de nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido, deixando uma loja repleta de ricas mercadorias e uma clientela de primeira qualidade que podiam ser adquiridas por um preço insignificante. Dizendo que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia para investir seu dinheiro. Ele convenceu-me a comprar a loja apenas com a minha parte, acrescentando que a dele seria usada mais tarde para levar adiante o empreendimento. Ele adiou o quanto pôde sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se deteriorava. A loja repleta de mercadorias que ninguém queria comprar e eu sem dinheiro para adquirir novas. Passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. A isso se seguiram, meu pai, dias bastante amargos. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitasse a ganhar meu dinheiro. Vendi meus cavalos, vendi o meu escravo, vendi grande parte de minhas roupas para que pudesse comer em um lugar e ter onde dormir. Mas a escassez tornava-se cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que eu me tornasse um homem, e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu o rosto e chorou baixinho. Foi então que me veio à memória a tabuinha que o Senhor me dera e onde tinha gravado as 5 leis de ouro. Li com extremo cuidado, com sábias palavras, e percebi que se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis e determinei que, se ainda uma próxima vez a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria dos mais velhos, em vez de confiar na inexperiência da juventude. Para proveito de todos os que se acham aqui reunidos esta noite, lerei as sábias palavras de meu pai, gravadas sobre a tabuinha de argila que ele entregou-me. E hoje faz 10 anos. As 5 leis de ouro. Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todos os homens, que se separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para seu futuro ou de sua família. Segundo, o ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como flocos de algodão no campo. Terceiro, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Quarto, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado,
ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Quinto, o ouro escapa ao homem, que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Bem, essas são as 5 leis de ouros gravadas por meu pai na tabuinha. Proclamo-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrado pela continuação de minha história. Ele então encarou o pai. Contei-lhe sobre a grande pobreza e desprezo que minha experiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue a seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego como chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na nova muralha externa da cidade. Usando o meu conhecimento da primeira lei de ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela, sempre que me possível, uma moeda de prata. Era um procedimento muito lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais. Estava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar, antes de completar os 10 anos, muito mais dinheiro do que aquele que o Senhor, meu pai, havia me concedido. Um dia, o chefe dos escravos, de quem eu me tinha tornado amigo, disse: "Você é um jovem econômico que não gasta demasiadamente o que ganha. Tem procurado guardar dinheiro?" "Sim", respondi-lhe. "Meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele de que meu pai me deu um dia e que eu perdi. Posso garantir-lhe que se trata de uma ambição meritória. Saiba que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muito mais." Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como água, e tenho muito medo de que o meu vá pelo mesmo caminho. "Se tiver confiança em mim, eu o ensinarei a lidar de modo lucrativo com o dinheiro", disse ele. "Dentro de 1 ano, a muralha externa terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei. Em toda Nínive não existe metal suficiente para fazer esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-lo. Eis o meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre e estanho, muito distantes, e trazer a Nínive quantidades imensas de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos poderemos fornecer o metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda teremos o metal, que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheci uma oportunidade para aplicar a terceira lei e investir minhas economias sob a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação. Com o tempo, fui aceito como membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos levados a seu exame antes de se lançarem a qualquer empresa. Protegiam o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada em que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas como a do cavalo de corrida ou da expedição pelos mares, em que eu tinha entrado devido à inexperiência, não teriam sido sequer consideradas por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através de minha associação com homens, aprendi a investir com segurança e a garantir um retorno lucrativo para meu dinheiro. À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Já tinha conseguido juntar muito além de tudo quanto perdera. Devido aos meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das 5 leis de ouro e ver em cada uma desses momentos como estavam certas. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente e quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizá-las, o dinheiro aparece e trabalha para eles como um escravo.
Monassi parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para a frente, um de cada vez, 3 pesados sacos de couro. Monassi pegou um deles e colocou-o no chão diante de seu pai, dirigindo-lhe essas palavras: O Senhor me deu, há quase 10 anos, quando eu deixei sua casa, um saco com moedas de ouro, ouro da Babilônia. Pois aí está, como devolução, um saco com moedas de ouro de Nínive, de igual peso, uma troca equivalente, como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moedas de ouro. Assim dizendo, tirou-os das mãos do escravo e, do mesmo modo, colocou-os no chão diante de seu pai. Penso provar com isso, meu pai, que considero seus conhecimentos muito mais valiosos que o seu ouro. Ainda assim, quem poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que o têm. Mas com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não o têm. Como podem provar sobejamente esses 3 sacos de ouro? Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai pôs afetuosamente a mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem as lições e me sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar a minha riqueza. Caleb terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história de Monassi? Perguntou ele. Quem entre vocês pode comparecer diante do pai ou do sogro para prestar contas de uma boa administração de seus ganhos? Quem não pensaria esses veneráveis homens que lhes dissesse: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito mais. Ai de mim, não consegui juntar muitas moedas de ouros. Despendi algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente, além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um capricho do destino que alguns homens tenham muito ouro, enquanto outros não têm nada? Pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro, quando conhecem as 5 leis de ouro e sabem empregá-las. Por ter aprendido e empregado bem essas 5 leis em minha juventude, hoje sou um rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para seu proprietário constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo, ano após ano, acaba por levar à realização. A observância das 5 leis de ouro traz também uma bela recompensa. Cada uma das 5 leis é rica de sentido, e temendo que não tenha sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las. Conheço-as de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto eram valiosas e não sosseguei enquanto não as retive na memória, palavra por palavra. Se você está gostando desse audiobook, eu peço que você deixe o seu gostei, comente qual parte mais gostando. E se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Livros e Arte. Continuando, a primeira lei de ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para seu futuro e para sua família. Todo homem que separar religiosamente 1/10 de seus ganhos e investimentos sabiamente criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultuoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até mim, e em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei
ganham ainda mais moedas, como acontecerá com vocês mesmos, e seus lucros continuam ganhando. Esse é o resultado da primeira lei. A segunda lei de ouro. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. O ouro realmente é um trabalhador bem disposto. Ele está sempre ávido por multiplicar-se, quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva separada uma determinada quantidade de ouro, sempre surgem oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica das maneiras mais surpreendentes. A terceira lei de ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia do insensato. O homem que procura conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar com satisfação de seu crescimento. A quarta lei de ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara-se muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. São a miúde prenhes de perigo de perda. E, quando bem examinados por homens sábios, revelam pequena possibilidade de lucro. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo e investe seu capital em negócios ou propósitos com os quais não se acha familiarizado. Comete muitos erros e paga com seu tesouro pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe seu dinheiro de acordo com os conselhos dos homens acostumados a lidar com finanças. A quinta lei de ouro. O ouro escapa do homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia sua própria inexperiência a desejos românticos na hora de investi-lo. Propostas fantasiosas que impressionam como histórias de aventuras que sempre ocorrem ao novo proprietário de ouro. Elas surgem para dotar seu tesouro com poderes mágicos que o capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observem, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos para fazer grande riqueza rapidamente. Não esqueça dos homens ricos de Nínive, que não admitiam qualquer coisa que pusesse em risco o principal, ou não trouxesse em si a mesma certeza de lucro. Aqui termina minha história sobre as 5 leis de ouro. Ao contá-la, espero ter passado para vocês os segredos de seus próprios sucessos. Não há realmente segredos. Na verdade, todo homem deve primeiro aprender e então seguir que deseja sair da multidão, a qual, como aqueles cães distantes, tem que se preocupar todos os dias com a alimentação. Amanhã entraremos na Babilônia. Olhem, veja o fogo perene que arde acima do templo de Bel. Já estamos perto da cidade de ouro. Amanhã vocês terão dinheiro. O dinheiro a quem tem direito pelos seus serviços tão lealmente prestados. 10 anos depois dessa noite, o que terão a contar sobre esse dinheiro? Se houver entre vocês quem, como Monassi, venha a usar uma parte de seu dinheiro para tentar conseguir por si mesmo uma posição social e a partir daí deixar-se guiar pela sabedoria de Árcade, se, depois de 10 anos, a contar de agora, for um apostador seguro como o filho de Árcade, esse alguém será então rico e respeitado entre os homens. Nessas ações sensatas, acompanha-nos através da vida, para nos dar prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízo e atormentar-nos. Ai de mim, elas não podem ser esquecidas.
Na primeira fila dos dissabores que não perseguem estão as recordações das coisas que deveríamos ter feito, das oportunidades que tiveram até nós apenas para testemunhar nos pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão ricos que nenhum homem seria capaz de estimar seu valor em moedas de ouro. A cada ano tornam-se mais ricos e mais valiosos. Como os tesouros de qualquer terra, eles são uma recompensa, uma bela recompensa para homens de iniciativa, que resolvem garantir sua justa partilha. Na força de seus próprios desejos, acha-se um poder mágico. Guie esse poder com o seu conhecimento das 5 leis de ouro, e assim poderão compartilhá-los. Os tesouros da Babilônia. Prestador de dinheiro da Babilônia. 50 moedas de ouro. Nunca antes na vida de Rodin, o fabricante de lanças, havia carregado uma quantidade dessas em seu alforje de couro. Descia a estrada real cheio de contentamento, depois de ter deixado o palácio do soberano mais liberal do mundo. As moedas tilintavam agradavelmente à medida que o alforje preso ao cinturão balançavam a cada passo. A música mais divina que já havia ouvido. 50 moedas de ouro, todo seu. Mal podia acreditar em sua boa sorte. Quanto poder nesses discos tilintantes. Podia comprar o que bem entendesse. Uma grande casa, terras, gado, camelos, cavalos, carruagens, o que quer que desejasse. Que uso deveria fazer disso? Nessa noite, enquanto entrava na rua onde ficava a casa da irmã, só conseguiam pensar nessas tilintantes e pesadas moedas de ouro que lhe pertenciam. Ainda se recordava daquela noite, poucos dias antes, quando um perplexo Rodin entrou na loja de Maton, o emprestador de dinheiro e comerciante de joias e objetos raros. Sem sequer olhar à direita ou à esquerda para os artigos multicores cuidadosamente dispostos, ele atravessou o salão, dirigindo-se imediatamente para os fundos. Ali encontrou o amável Maton, refestelado como um tapete, enquanto um escravo negro servia-lhe finas iguarias. Venho em busca de seus conselhos, pois me encontro desorientado. Rodin mantinha-se impassível de pé, o peito cabeludo aparecendo pela abertura do casaco de couro. O rosto fino e descorado de Maton sorriu, esboçando uma amável saudação. Que imprudência andou cometendo para que se visse obrigado a procurar um emprestador de dinheiro? Deu azar em alguma mesa de jogo ou se deixou enredar nas malhas de alguma dama elegante? Conheço-o há muitos anos e não me lembro de já ter sido procurado por você para tirá-lo de uma enrascada. Não se trata disso. Não estou precisando de dinheiro. Eu estou, ao contrário, à procura de um conselho sensato. Mas ouçam isso. O que está dizendo? Ninguém recorre ao emprestador de dinheiro para aconselhar-se. Meus ouvidos devem estar me impregnando uma peça. Pois é isso mesmo. Como pode, Rodin? O fabricante de lanças demonstra mais astúcia do que todos os outros. Pois venham à presença de Maton, não em busca de ouro, mas de conselho. Muitos homens me procuram a fim de que eles lhe consigam dinheiro suficiente para pagar por suas loucuras. Mas até onde sei, ninguém ainda veio até mim atrás de um conselho. Contudo, quem realmente pode ser mais hábil nesses assuntos do que o emprestador de dinheiro, a quem geralmente se pede socorro nos momentos críticos? Você comerá comigo, Rodin, continuou ele. Será meu convidado essa noite. Ando, ordenou ao escravo negro. Estenda um tapete para meu amigo Rodin, o fabricante de lanças, que veio me pedir um conselho. Ele será meu honrado conviva. Traga-lhe bastante comida e reserve-lhe a maior taça da casa. Escolha o melhor vinho, que ele bem o merece. Agora me diga quais são seus problemas. Trata-se de um presente do rei. Que presente do rei? O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você? Que tipo de presente?
Pode ter ficado muito satisfeito com o desenho que lhe apresentei para uma nova ponta nas lanças da guarda real. Nosso soberano me deu de presente 50 moedas de ouro e agora me acho totalmente desorientado. Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de compartilhar essa riqueza comigo. É natural. Os homens sempre querem mais ouro do que têm e gostariam de ver aquele que o ganha facilmente dividi-lo com eles. Mas você não pode dizer não? Sua vontade não é tão forte quanto o seu punho? Posso dizer não a muita gente, mas às pessoas seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividi-lo com minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente sua própria irmã não pensaria em privá-lo do gozo de sua recompensa. Mas é em consideração a Aramã, seu marido, que ela gostaria que se tornasse um rico comerciante. Ela acha que ele nunca teve uma chance e me implora que eu lhe empreste esse dinheiro, a fim de que ele possa tornar-se um próspero comerciante, pagando-me então a partir de seus lucros. Meu amigo, comentou Matom, esse é um belo assunto para uma discussão. O ouro traz para o seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com os seus companheiros. Traz o medo de perdê-lo e até de ser enganado. Traz a sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. Nunca ouvi falar daquele fazendeiro de Nínive que podia entender a linguagem dos animais? Acho que não, pois não é realmente o tipo de história que homens gostam de contar a uma pessoa ocupada com a fundição de bronze. Mas quero contá-la a você, para que saiba que pedir emprestado e emprestar significa muito mais do que um simples fato de um ouro passar de uma mão para outra. Esse fazendeiro, que podia entender a conversa que os animais mantinham entre si, demorava-se toda noite no quintal da fazenda, justamente para ouvir o que eles diziam. Uma noite ele ouviu o cavalo queixando-se ao asno dos rigores de sua sorte. Trabalho puxando um arado de manhã à noite. Por mais quente que seja o dia, por mais cansado que se sintam minhas pernas, por mais que o laço esfole meu pescoço, sou obrigado a dar conta do recado. Você, entretanto, é uma criatura que tem suas horas de descanso. Você é forrado com mangas multicores, que não tem mais que carregar nosso amo aos lugares aonde ele deseja ir. Quando o homem não sai, você fica descansando e comendo a grama verde durante o dia. O asno, apesar de seus famosos coices, era um bom companheiro e simpatizava com o cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado e eu gostaria de ajudá-lo. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier para amarrá-lo ao arado, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você se encontra doente e não tem condições de trabalhar. Assim fez o cavalo. No dia seguinte, o escravo saiu à cata do amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. Então, disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. Durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de desamarrado do arado, seu coração estava amargo, as pernas em frangalho e o pescoço esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar. O cavalo iniciou a conversa. Você é um bom amigo. Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante todo o dia. Enquanto eu, reclamou o asno, sou contra toda essa gente de bom coração que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigado a fazer as tarefas dele. A partir de agora você deve puxar, como sempre, o arado, pois ouvi o amo ordenar ao escravo que o leve para o açougueiro se ficar doente de novo. Tomara que ele o faça mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então não se falaram mais. Aquele episódio tendo acabado com a amizade dos dois, saberia me dizer qual a moral da história, Rondão? É uma boa história, respondeu Rondão, mas não percebo que moral possa haver.
Não achava que você saberia, mas existe e é muito simples. Apenas isto. Se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre seus ombros. Não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã. Mas há uma coisa. Você empresta a muita gente. Os que pedem emprestado não lhe pagam? Maton sorriu. O sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências de vida. Que emprestador de dinheiro teria êxito se os que pedem emprestado não pudessem pagar? O emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se seu ouro terá um desempenho proveitoso para o credor e se voltará em maior quantidade para ele, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando-o sem seu tesouro e obrigando aquele que o fez empréstimo a um débito que não se pode acertar? Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles lhe contem algumas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelha e enfeitada com desenhos de bronze. Colocou-a no chão e agachou-se diante dela, as duas mãos sobre a tampa. Exijo que cada pessoa a quem empresto dinheiro um penhor que fica guardado nessa caixa, até que a dívida seja saldada. Quando paga, devolvo-a. Se nunca o fazem, fico com o penhor como permanente recordação daquele que não foi digno de minha confiança. Os empréstimos mais seguros, de acordo com as experiências que tive com a minha caixa de penhores, são para aqueles cujos bens têm mais valor que o empréstimo que desejam. São donos de terras ou joias, camelos ou outras coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia em débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que a dívida. Outros são documentos estabelecendo em que, caso não me paguem, possam automaticamente a posse para o meu nome a determinada propriedade. Fazendo empréstimos dessa natureza, asseguro-me quanto ao retorno de meu capital, mais os rendimentos, pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Em outra classe, acham-se os devedores que têm capacidade para ganhar dinheiro. São como você, que trabalham ou emprestam um serviço em troca de uma remuneração. Eles têm algum tipo de renda, e se não são honestos e não sofrem nenhum infortúnio, sei que posso contar com o pagamento do empréstimo, além de juros combinados. Tais compromissos são baseados no esforço humano. Temos ainda os que não possuem nada de valor nem mostram capacidade para remuneração periódica. A vida é dura e sempre existirá quem se veja derrotado por suas exigências. Aos empréstimos que lhes faço, ainda que tenha o cuidado de estabelecer quantias mínimas, minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vindouros, a menos que tais quantias sejam garantidas por bons amigos desses devedores que o veem como pessoas honradas. Maton destravou o fecho e abriu a tampa. Rondon curvou-se avidamente para a frente. No alto da caixa, uma echarpe cor de bronze descansava sobre o pano vermelho. Maton pegou o echarpe e acariciou-a. Isso ficará para sempre em minha caixa de penhores, porque o dono já passou há muito para a grande escuridão. Continuo guardando essa garantia, mas como prova de sua própria recordação, pois ele foi um bom amigo. Fizemos muitos bons negócios juntos até que, voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para casar-se, uma mulher bonita, mas não como as nossas, uma criatura encantadora. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dela. Veio até mim em grande desespero, quando já se achava numa situação deplorável. Discutimos o assunto. Contei-lhe que o ajudaria a retornar a seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro que estava disposto a fazê-lo. Mas não era o que estava escrito. Numa briga, ela enfiou-lhe uma faca no peito. Ela? Perguntou Rondon. Sim, claro. Isso pertencia a ela. Ele apanhou o pano vermelho, amargando um terrível remorso. A mulher atirou-se às águas do Eufrates. Esses 2 empréstimos nunca serão pagos.
A caixa de penhores mostra-lhes Rodin que os seres humanos são, sobre a ação de fortes emoções, constitui um grande risco para o emprestador de dinheiro. Aqui, isso é diferente. Ele apanhou um anel de osso de boi. Isso pertence a um fazendeiro. Eu compro os tapetes de sua mulher. Os gafanhotos arrasaram-lhe a plantação, e eles ficaram sem comida. Ajudei o fazendeiro, e quando houve a nova colheita, ele me pagou. Mais tarde ele voltou e me falou de estranhas cabras numa distante terra, tal qual as tinha descrito um viajante. Animais com pelos tão finos e macios que deles se podiam fazer tapetes mais belos que qualquer outros já vistos na Babilônia. Queria trazer um rebanho, mas não tinha dinheiro. Assim, emprestei-lhe dinheiro para a viagem para comprar as cabras. Agora, sua criação já começou, e no próximo ano surpreenderei os nobres da Babilônia. Cornos mais caros, tapetes que sua grande fortuna pode comprar. Em breve estarei devolvendo seu anel. Ele insiste em me pagar imediatamente. Alguns clientes fazem isso? Perguntou Rodin. Se me pede para propósitos que lhe tragam de volta o dinheiro, sim. Mas se me pedem por causas de suas imprudências, é preciso ter cuidado, pois você pode acabar ficando sem o seu dinheiro. Fale-me sobre isso, solicitou Rodin, retirando da caixa um bracelete de ouro, encrustado com joias de raro desenho. As mulheres agradam ao meu bom amigo, caçoou Maton. Ainda sou muito jovem que você, retorquiu Rodin. Concordo, mas dessa vez você está supondo uma história de amor onde ela não existe. A dona desse penhor é gorda, enrugada e tagarela o tempo todo, quase me levando à loucura. Houve um tempo em que ela e o marido tinham dinheiro e eram bons clientes, mas as coisas começaram a dar errado para o lado deles. Ela tem um filho a quem gostaria de torná-lo um comerciante. Assim me procurou e pediu-me dinheiro emprestado para que o filho pudesse entrar como sócio do líder de uma caravana que viajava com seus camelos. Negociamos uma determinada cidade e o que compravam em outra. Esse homem revelou-se um traficante, pois deixou o pobre do rapaz perdido numa cidade longínqua, sem dinheiro, sem amigos, dando-o fora, enquanto ele dormia. Talvez ele me pague quando for adulto. Até lá não tenho rendimento sobre o empréstimo. Só muita conversa. Mas devo admitir que as joias valem mais do que a dívida. Ela pediu seu conselho quanto à sensatez do empréstimo? Muito pelo contrário. Ela mesma imaginou o filho como um rico e poderoso homem da Babilônia. Sugerir outra coisa teria deixado a mulher enfurecida. Tentei com habilidades dissuadi-la. Eu sabia dos riscos de que esse jovem inexperiente estava correndo. Mas como ela estava oferecendo um penhor, não pude recusar. Isso, continuou Maton, balançando um pedaço de cordão de embrulho amarrado num nó. Pertenceu a Nebatur, um negociante de camelos. Quando ele compra um rebanho cujo valor ultrapassa suas reservas, ele me traz esse nó e eu lhe empresto de acordo com suas necessidades. Ele é um sábio comerciante, tendo confiança em seu bom tirocínio e posso emprestá-lo livremente. Muitos homens comerciantes da Babilônia gostam de credibilidade junto a mim por causa do comportamento correto que costuma ter. Seus penhores entram e saem frequentemente de minha caixa. Bons comerciantes são uma vantagem para nossa cidade, e isso permite que eu os ajude a manter os negócios que tornam a Babilônia tão próspera. Maton apanhou um besouro feito de turquesa e atirou-o desdenhosamente ao chão. Um escaravelho do Egito. O dono dele não está preocupado com que eu receba de volta meu dinheiro. Quando cobro, ele me responde: como posso pagar se o destino me persegue? Você já tem muito. O que posso fazer? O penhor pertence na verdade a seu pai, um homem de valor, de parcos recursos, que tem de hipotecar terras e gado para sustentar os empreendimentos do filho. O jovem conseguiu algum sucesso no início e logo ficou empolgado com a perspectiva de obter uma grande fortuna. Ele era ainda imaturo e suas empresas foram à bancarrota.
A juventude ambiciosa, ela gostaria de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas de que está propícia. Para conseguir ficar rapidamente rico, o jovem é capaz de fazer empréstimos insensatos. Como ainda não reuniu um bom número de experiências, não percebe que uma dívida desesperada é como um poço profundo, onde se pode descer muito depressa e ali ficar. Por muitos dias, lutando em vão para sair, é um poço de lamentações e remorsos, onde não chega a luz do sol e a noite não traz um sono reparador. Mas não costumo tirar a força daqueles que pedem dinheiro emprestado. Encorajo-os, na verdade. Recomendo-os sempre, desde que sejam para um bom propósito. Eu mesmo fiz meu primeiro negócio bem-sucedido com dinheiro emprestado. Todavia, o que pode fazer o emprestador de dinheiro num caso como esse? O jovem se acha em desespero e não consegue fazer nada. Está desanimado, não tenta o menor esforço para saldar seu débito. Meu coração luta contra a ideia de privar o pai de sua terra e de seu gado. Você está me contando muita coisa que realmente queria saber, arriscou Rodão. Mas ainda não me respondeu a minha pergunta, a que eu lhe fiz. Devo emprestar minhas 50 moedas de ouro ao marido de minha irmã? Elas representam muito para mim. A sua irmã é uma excelente mulher, por quem tenho grande estima. Se o marido dela me procurasse para pedir 50 moedas de ouro, eu interrogaria quanto ao uso de que estava pretendendo dar uma soma como essa. Se ele me respondesse que seu desejo era tornar-se um comerciante e investir em joias e suprimentos finos, eu diria: quais são seus conhecimentos nesse ramo de negócio? Você sabe onde comprar a preços mais baixos? Sabe onde vender a preços vantajosos? Ele pode dizer sim a todas essas perguntas? Não pode, admitiu Rodin. Ele já me ajudou na fabricação de lanças e nas joias. Então eu lhe diria que seus propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício. Por mais valiosa que fosse, sua ambição não teria chances de sucesso. E eu não lhe emprestaria dinheiro algum. Mas vamos supor que ele dissesse sim, já ajudei muitos comerciantes. Sei como viajar a Esmirna e ali comprar a preços baixos os tapetes e tecidos para as donas de casa. Conheço igualmente muitos homens ricos na Babilônia dispostos a pagar bem por eles. Eu diria: o seu propósito é sensato e sua ambição louvável. Ficaria feliz em lhe emprestar 50 moedas de ouro se você me der garantia equivalente ao valor do débito. Digamos que ele contra-atacasse. Eu não tenho outra garantia senão minha condição de homem honesto e a palavra que eu lhe pagarei pelo bom empréstimo. Eu seria obrigado a ponderar. Tenho em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubassem essas moedas de ouro durante sua viagem a Esmirna e os seus tapetes quando estivesse voltando, você então não terá qualquer possibilidade de reembolsar-me e meu ouro teria ido embora. O ouro, Rodin, é a mercadoria do emprestador de dinheiro. É fácil emprestar. Se você concede um empréstimo insensato, ele tem poucas chances de voltar para o seu bolso. O emprestador prudente deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser reembolsado. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem não destino tem reservado. Contrariedades pesadas, prestar assistência ao que estão começando, para que eles possam progredir e tornarem-se cidadãos de valor. Mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você com certeza ainda se recorda do asno da história. Em nosso desejo de ser úteis, podemos correr risco de carregar os fardos de que pertencem a outros. Novamente me desviei de sua pergunta, Rodin, mas ouça minha resposta. Guarde consigo suas 50 moedas de ouro. Aquilo que você ganha com o seu trabalho é aquilo que lhe dão a você como a recompensa que pertence a você e não a ninguém. E ninguém tem esse direito de compartilhá-los, a menos que você mesmo tenha essa intenção. Se quiser emprestar seu dinheiro a fim de aumentar sua fortuna, faça-o, mas faça-o com cautela e diversificando seus clientes. Não gosto de dinheiro parado, mas menos ainda de dinheiro mal emprestado.
Há quantos anos trabalha como fabricante de lanças? 3 anos completos. Quanto guardou sem contar o presente do rei? 3 moedas de ouro. Em cada ano trabalhado, você deixou de adquirir boas coisas para economizar de seus vencimentos 1 moeda de ouro? É como está dizendo. Então poderia economizar em 50 anos de trabalho 50 moedas de ouro por sua abnegação? Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acha que sua irmã desejaria acabar com suas economias de 50 anos de trabalho para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de comerciante? Bem, nos termos que você está usando, não. Então vá até ela e diga-lhe: trabalhei todos os dias, exceto os de descanso, durante 3 anos, da manhã à noite, e recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava. Muitas economias em cada dia, em cada ano de trabalho, é renúncia, e não passam de 1 moeda de ouro. Você é minha irmã favorita e eu gostaria que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. Se ele submeter a mim um objeto que pareça sensato e cabível a meu amigo Maton, então lhe emprestarei de bom grado minhas economias de 1 ano inteiro, para que eles possam ter uma oportunidade de provar que têm condições de ser bem-sucedidos. Faça isso, e se ele tiver dentro de si a alma dos exitosos nos negócios, não encontrará dificuldades em prová-lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia que poderá pagar-lhe em pouco tempo. Eu sou um emprestador de dinheiro porque tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio. Faço que esse excelente trabalhe para os outros e dessa forma produza mais ouro. Não posso me dar ao luxo de correr o risco de perdê-lo, porque trabalhei muito e recusei a mim mesmo muitas coisas para ter condições de guardá-lo. Por isso não o emprestarei mais se não tiver certo de que ele se acha em boas mãos e que voltará a mim. Tampouco emprestarei se não tiver convencido de que seus ganhos podem ser imediatamente pagos. Contei-lhe, Rodin, alguns dos segredos de minha caixa de penhores. Por eles, você pode perceber as fraquezas dos homens e a ânsia que experimentam em pedir emprestado, ainda que não estejam suficientemente certos de que terão como saldar a dívida. Por aí você pode ver quanto frequentemente suas altas esperanças de obter grandes lucros, se apenas tivesse dinheiro, não passam de esperanças falsas que eles não têm capacidade nem treinamento para atender. Agora, Rodin, você tem condições de usá-la, sua recompensa, para ganhar mais ouro. Pode até tornar-se, se quiser, um emprestador de dinheiro. Se souber preservar adequadamente seu tesouro, ele produzirá muitos lucros para você e será uma rica fonte de satisfação e vantagem durante todos os dias de sua vida. Mas se deixar escapá-lo, ele será uma fonte constante de remorsos e lamentações. O que deseja mais para esse ouro que você traz no alforje? Guardá-lo com segurança. Bem falado, replicou Maton, aprovando. Primeiro, deseja guardá-lo com segurança. Acha que sobre a custódia do marido de sua irmã ele estaria realmente salvo de uma possível perda? Bem, eu temo que não, pois ele não é um bom guardador de dinheiro. Portanto, não se deixe enlear por qualquer sentimento de obrigação em confiar seu tesouro a quem quer que seja. Se quiser ajudar sua família e amigos, busque outros meios, que não o de arriscar a perda de seu tesouro. Não esqueça que o ouro consegue escapulir de modo inesperado das mãos de todos aqueles que não sabem guardá-lo com inteligência. Consumir sua fortuna de maneira extravagante é o mesmo que deixar que outros acabem com ela por você. Depois da segurança, o que deseja para seu tesouro? Que ele me faça ganhar mais dinheiro. Novamente fala com sabedoria. Ele foi feito para ganhar e crescer o máximo possível. O dinheiro emprestado sensatamente pode dobrar seus lucros antes que o homem como você chegue à velhice. Se ele arriscar perdê-lo, arrisca-se igualmente a deixar de ganhar tudo que ele pode render. Por isso, não se torne a presa dos seus planos fantásticos de homens sem práticas, que sempre acreditam em encontrar meios de fazer o dinheiro alcançar lucros extraordinariamente altos. Tais planos são criações de visionários que nada sabem a respeito de infalíveis leis do negócio.
Seja moderado naquilo que espera ganhar, para que possa garantir e gozar de sua fortuna. Empregá-la sobre a promessa de retorno é um convite à perda. Busque se associar-se a homens e empreendimentos cujo sucesso é estabelecido, para que seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado com segurança, pela sabedoria e experiência deles. Assim, espero que você possa evitar os infortúnios que acometem muitos dos filhos dos homens, a quem os deuses decidiram por bem confiar alguma riqueza. Quando Rodaquis agradeceu-lhe por seus sábios conselhos, Matom fez que não ouvira, mas ainda disse: o presente do rei lhe propiciar muita sabedoria. Se resolver guardar as 50 moedas de ouro, você precisará ser realmente cauteloso. Muitos usos o tentarão. Ouvirá muitos conselhos. Numerosas oportunidades de fazer grandes lucros serão oferecidas a vocês. As histórias de minha caixa de penhores deve lembrá-lo de verificar bem as possibilidades de retorno antes de deixar que uma única moeda de ouro saia de seu bolso. Quando precisar de mais conselhos, venha me procurar. Eles são dados de graça. Antes de retirar-se, leia o que escrevi embaixo da tampa de minha caixa de penhores. Isso se aplica tanto a quem pede quanto a quem empresta dinheiro. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Fim da terceira parte do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você gostou desse audiolivro, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente a parte que mais te interessou e eu te vejo no sábado que vem